Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja reinando em seu coração. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, sobre prioridade. E numa escala de prioridade, eu quero falar em ordem e mencionar a importância de cada um deles. São 5 pontos, vamos lá então. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. E por último, quinto, o lazer. A prioridade é algo tão interessante que no livro de Gênesis, Deus criou a luz, firmamento, e fez separação entre o firmamento e as águas, e por aí vai. A gente vê que a criação toda foi pautada por criação de seres, árvores, répteis, animais, e o homem, ele apareceu na criação no 6º dia. Se o homem é a coroa da criação de Deus, porque Deus não soprou sobre nenhum outro ser, Deus criou com a palavra: haja, produzam, haja. Mas com o homem ele fez com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida. Por que teve que ser por último o homem e não o primeiro? Se o homem tem sua escala de valor para Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. Deus pôs a sua vida no homem, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o homem por último, no 6º dia. É porque numa ordem de prioridade não faria sentido Deus ter criado o homem primeiro, porque não teria onde ele ficar. Então Deus preparou todo o ambiente primeiro para depois colocar o homem. Você acha que faria sentido começar uma casa pelo telhado, ao invés de pelo alicerce? Muitas vezes nem pelo alicerce, às vezes ali com aquela terraplanagem para aplanar o lote. Você acha que faz sentido uma pessoa querer um fruto sem plantar a árvore primeiro? Então essa ordem é importante na vida e Deus aparece como primeiro lugar. A Bíblia fala que nós temos que amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Deus tem que ser o primeiro, mais do que esposa, mais do que filhos, mais do que dinheiro, mais do que casa, carro, mais do que o trabalho, profissão. Jesus falou que se eu amar qualquer coisa mais do que Ele, eu não sou digno dele. Jesus, ele não merece somente que eu o sirva, mas que eu o ame, que eu renuncie o que for necessário por amor a Ele. Então, na escala de prioridades, Deus, ele está em primeiro lugar. E além de ser o número 1, ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. Deus não quer que nenhum outro, nem ninguém, nem nada seja mais importante que Ele. Que não possamos dar o 2º, 3º lugar, 4º, 5º, não sei, do nosso coração para Ele, mas que seja o primeiro lugar do nosso coração. Segundo, família. Não é interessante gastarmos toda a nossa vida. É muito bom entender que igreja e Deus a gente tem que separar. Às vezes a pessoa fica ali na igreja quase que 24 horas e trabalha e faz isso e faz aquilo. Isso tudo é muito importante, trabalhar para Deus. Mas se sacrificar a família, aí isso não vai ser interessante. Pessoas que têm agendas superlotadas e se preocupam com a fama e não têm tempo para a família, isso não é bom. Pessoas que se preocupam excessivamente com o ministério, também não têm tempo para os filhos, para a esposa, isso também não é bom. Temos que ter um tempo de qualidade com a família, seja para passear, para conversar, para ouvir, para dialogar, para poder ter um tempo no sofá, conversar um pouco, às vezes assistir um filme, passear, viajar, ir na praia. São tantas coisas. Mas depois de Deus, a família é prioridade. A Bíblia fala que se eu não cuidar bem da minha casa,
como eu posso cuidar da igreja de Deus. Então, a família, ela vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, o trabalho, que o trabalho ele foi confiado ao homem para ele se sustentar. E é bom lembrar que o trabalho, mesmo antes do pecado, ele já existia, porque Deus colocou o homem no jardim para cultivar e lavrar a terra. A maldição veio depois, por causa do suor, por causa dos espinhos e abrolhos na terra, coisas assim. Mas o fato é que o trabalho ele é importante. Não seria razoável uma pessoa falar assim, eu estou deixando o trabalho porque eu tenho que fazer uma visita hoje, eu tenho que ir na igreja hoje. A igreja ela tem seu valor, é importante congregar, mas você não faria isso porque você seria despedido, porque existe uma lei que você tem que ser o provedor na sua casa. Sim? Então pense nisso com carinho. O quarto aparece então a igreja, que é necessário a gente estar reunido, em comunhão com os irmãos, estar vivendo ali a unidade, ouvindo os irmãos, congregando, adorando a Deus juntos, participando de pequenos grupos, se porventura tiver, célula ou grupos de crescimento, existem tantos nomes. Se não tiver nenhum desses nomes, não tem problema se você reunir esporadicamente, mesmo com um grupo pequeno e coletivamente com um grupo grande, o que importa é estar congregando. É muito importante você estar sendo leal a alguém, servir a alguém. Obviamente a gente serve a Deus primeiramente, mas o servir ele é bíblico. Tanto um pastor tem que servir o rebanho, quanto o rebanho serve o pastor, e todos se servem assim simultaneamente. É importante que alguém você preste contas, que você converse, abra sua vida quando necessário. Nós não podemos abrir a nossa vida com qualquer pessoa, mas deve ter alguém que a gente pode abrir o coração, um amigo, poder orar conosco. Então a igreja é importante, ela tem seu valor. Esse ajuntamento, ele é muito gostoso, eu amo isso. Eu te incentivo, caso você tenha alguma dificuldade, que você pratique, porque é pela prática que a gente aprende a gostar. E por último, quinto, o lazer. É incrível, gente. Parece até brincadeira, mas ele está em quinto. Você já pensou que o lazer ele pode estar na nossa vida, na sua vida, como o primeiro lugar? O lazer primeiro que Deus, o lazer primeiro que a família, o lazer primeiro que é o trabalho, que a igreja. Pensou que o lazer é tudo. O lazer pode incluir uma viagem, pode incluir futebol, pode incluir uma peteca, um jogo de ping-pong, sinuca, não sei. Mas pessoas que por causa do lazer perdem a família. Pessoas por causa do lazer perdem a comunhão com Deus. Pessoas por causa do lazer, uma coisa que gostam, um hobby, perdem o trabalho. Eu pergunto para você, será razoável? Então gostaria que você refletisse sobre isso. Uma história que eu ouvi um dia, eu creio que você deve ter ouvido também. Não sei se ela é verdadeira, mas ela leva a gente a refletir. De uma mulher que falou assim com o pastor dela, que ela gostaria de mudar para a igreja. O pastor dela perguntou assim, mas mudar para a igreja, irmã? Por quê? É porque meu marido, aqui na igreja, ele é uma bênção. Mas lá em casa, ele inferniza a vida de todo mundo. Então eu quero mudar para a igreja, porque aqui na igreja meu marido é uma bênção. Embora a história seja contada falando da perspectiva de uma mulher que estava saindo, porque o marido não era uma bênção, pode acontecer o contrário também. Né? A mulher está dando trabalho em casa, filhos ou marido, não sei. O fato é que quando isso acontece, é porque está faltando alinhamento de prioridades. É porque a pessoa ela não está priorizando Deus, às vezes está priorizando a si mesmo, priorizando o egoísmo, priorizando tantas coisas, trazendo problema dentro da sua casa. Então pense bem, é muito importante avaliar as prioridades, sempre se lembrando que Deus ele tem que ser o foco, tem que ser o centro da nossa vida. Deus abençoe sua vida, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.